J mais ABC. Oferecimento Copi, perto da sua casa, próximo de você. Biovida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Matel. Grupo Avante, administradora de condomínios. O aconchego do lar é seu, o trabalho é nosso. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à segunda edição do J mais ABC desta terça-feira, 16 de julho. Na edição de hoje, você vai ficar por dentro das principais notícias aqui da região e também vai curtir e poder acompanhar em nossa sala de entrevistas um bate-papo bem agradável que a jornalista Mariana Fanti teve com o Dr. Antônio Carlos Gogoni na tarde desta terça-feira, onde eles trataram sobre o assunto que movimentou o ABC, o Brasil também, nesta semana, nesse começo de semana, sobre a morte daquela família em Santo André, que provavelmente inalou gás do aquecedor de gás que tinha lá no apartamento. Esse assunto tem rendido as primeiras páginas de quase todos os meios de comunicação aqui do Brasil. São 3 casos recentes, que a gente vem acompanhando, um que aconteceu com uma família lá no Chile, depois a morte de um pai e de uma menina em Campos do Jordão, e agora essa fatalidade com as 4 pessoas de uma única família em seu apartamento. O Dr. Antônio Carlos Gogoni explicou para a jornalista Mariana Fanti todos os problemas jurídicos que envolvem as empresas responsáveis pela manutenção, pelos condomínios que instalam esses aparelhos e principalmente chamou a atenção das famílias sobre a responsabilidade em ter esses aparelhos em casa. Então, sem perder tempo, vamos à nossa tradicional sala de entrevistas. Muito bem, Gil, nós estamos, como ocorre semanalmente aqui na segunda edição do J mais ABC, no escritório do Dr. Antônio Carlos Gogoni, aqui em Santo André. E hoje o doutor vai falar um pouquinho mais para a gente sobre essa tragédia que, infelizmente, ocorreu no último final de semana aqui em Santo André, num prédio na rua Doc Lobo, em frente à Praça Kennedy, super conhecida aqui na região. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, é uma satisfação estar novamente consigo. Muito obrigada. Agora, doutor, antes da gente falar um pouquinho mais sobre a responsabilidade desse caso, os desdobramentos principalmente desse caso, vamos assistir um VT de Vinícius Pazini. 4 pessoas de uma mesma família foram encontradas mortas ontem dentro de um apartamento em Santo André. Segundo informações da polícia, a irmã, que também é vizinha, encontrou a família morta. 2 adultos, uma adolescente e uma criança de 2 anos estavam em um apartamento na rua Radoc Lobo. O motivo da morte ainda está sendo investigado, mas a polícia suspeita de asfixia por inalação de monóxido de carbono, resultante da queima do gás. Segundo o delegado do 1º Distrito, Roberto Von, o aquecedor do gás do apartamento estava sem chaminé e as janelas estavam todas fechadas. A perícia foi no local e não havia sinais de arrombamento ou violência. O chuveiro estava ligado, o exaustor não possuía chaminé. Até se existisse a chaminé, a janela não poderia nem ser fechada. Mas como não tinha chaminé, a queima do monóxido de carbono produzida foi toda para o interior do apartamento. Ainda de acordo com o delegado, uma mulher adulta estava no box do banheiro, com o chuveiro ligado. O homem estava no sofá, com a criança deitada sobre o peito, ainda coberta, como se estivesse dormindo. E a adolescente estava deitada na cama de cima de uma beliche. Por volta das 15h30 do domingo, os corpos ainda estavam no apartamento. A família tinha voltado da Disney na sexta-feira. As malas nem haviam sido desfeitas. O mais interessante é que a morte tinha acontecido de sexta para o sábado e que foi uma morte simultaneamente, que todos morreram juntos. O síndico do prédio, que fica na rua Radoc Lobo, relatou que havia advertido a família há 10 anos para colocar uma tubulação de exaustão do aquecedor. Ele não quis dar entrevistas. Muito bem, doutor. Como os nossos telespectadores que nos assistem de casa, acredito que a maior parte, não só dos moradores aqui do ABC, mas infelizmente de toda a Grande São Paulo, digo infelizmente porque foi uma tragédia não sem precedente, mas que impacta fortemente todo mundo, né? De uma forma muito dolorida, inclusive, porque, veja só, uma família inteira. Recentemente, isso aconteceu em Santiago, no Chile, e também foi uma família quase toda. Eu não posso dizer que foi por negligência do
condomínio. Entretanto, entendo que faltou um pouco mais de fiscalização. Eu sofro isso também, inclusive moro próximo ao edifício que ocorreu essa situação. A caldeira de água quente, ela sobrecarrega, você tem que tomar cuidado no seu apartamento, não deixar as torneiras voltadas para o lado quente do registro. E, por outro lado, eu entendo também que se o condomínio não tivesse se resguardado no sentido de fazer uma vigilância, eu não digo mensal, mas trimestral, do que está ocorrendo nessas caldeiras, sem dúvida nenhuma o condomínio tem a responsabilidade objetiva, e no Código Civil, na Constituição Federal, a responsabilidade civil, ela, se provocada, ela acabará tendo efeito. Então o senhor acredita que de fato vai recair sobre o condomínio a responsabilidade? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque os moradores não foram negligentes. O gás que foi expelido, ele é incipiente. Ninguém consegue sentir o odor dele. Então, isso foi falha do condomínio. Em sendo falha do condomínio, os parentes das vítimas, evidentemente, podem acionar o condomínio, e tenho certeza que o judiciário olhará com muita discrição esse tipo de situação. E o que foi aventado em alguns casos, doutor, de que a família havia sido notificada uma série de vezes de que precisava ter colocado a chaminé justamente para jogar esse gás para fora? Precisa ver se foi mesmo, né? Porque agora fica fácil falar e até eventualmente de se produzir documentos, mas se foi, é um atenuante, entendeu? Até do ponto de vista criminal, cujo laudo será feito agora nos próximos 30 dias. Então, a partir do laudo é que nós vamos verificar se realmente essa responsabilidade civil e criminal vai recair sobre o condomínio. E o senhor não acha também que cabe uma legislação daqui para frente mais rigorosa para essas empresas que instalam esses aquecedores a gás, por exemplo, doutor? Ou medidas de segurança que se façam mais eficazes, não só para as empresas que instalam, mas também para o morador que pede a instalação de um equipamento como esse? Sem dúvida nenhuma. O que acontece? Os aquecedores, eles são para o prédio inteiro. Não são aquecedores individuais. Então, você colocou muito bem, falta fiscalização da prefeitura, do próprio condomínio, e uma legislação que abarque toda essa situação para não sofrer essas consequências. Eu acredito que isso vai até acabar resvalando, de certa forma, nas novas construções dos novos prédios, né, doutor? A tecnologia ela veio para ficar já há algum tempo. E evidentemente vão ser utilizadas outras maneiras para poder ter esse aquecimento sem causar tanto problema, né? Agora, para a gente finalizar esse assunto, porque daqui a pouquinho vai vir um novo VT falando sobre essas ligações de telemarketing, doutor, que é uma dificuldade, um inferno para todo mundo, que você fica, né, o dia inteiro com o seu celular tocando, sendo importunado. Todos nós sofremos com isso e vamos falar a respeito disso. Agora, no segundo bloco, vamos falar sobre isso, mas antes da gente mudar de assunto, doutor, queria só que o senhor finalizasse. Agora, está circulando nas redes sociais um novo aparelhinho que serve para medir, né, a incidência de CO2, de gás carbônico na casa. É como se fosse um detector de fumaça, só que de CO2, que tem nessas casas de material de construção. O senhor acha que efetivamente pode ser uma nova medida, enquanto essa nova lei não é revista, enquanto esses novos órgãos de fiscalização não se mobilizam? Eu acho que é prudente. Agora precisa ver a eficácia, né? Porque muitas vezes existem oportunistas que montam um sistema qualquer para poder ganhar dinheiro. Agora, a pessoa não pode confiar só nisso, né, evidentemente. Entretanto, enquanto não houver uma fiscalização mais rígida, eu acho que quem quiser testar, pode testar, né? Agora, o senhor, enquanto advogado, pode deixar algum recado para quem nos assiste de casa para justamente tomar cuidado, evitar que esse tipo de tragédia aconteça novamente? Claro, Mariana. O que ocorre?
essa prudência ela tem que ser tomada, inclusive cobrando-se do síndico. A pessoa levanta pela manhã, vê que está superaquecido, aciona o síndico, aciona a portaria, eventualmente a brigada de incêndio, se fizer necessário ali no momento, que existe uma legislação que determina que todos os prédios têm uma brigada de incêndio. Então tem que ser comunicado até para poder se prevenir. Perfeito. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos por enquanto. Agora a gente vai ver um VT sobre essa nova lei que não permite mais, ou que dá a nós, né, o direito de ligar para as operadoras e falar, por favor, não me importune mais. Então roda o VT e daqui a pouquinho, no segundo bloco, o doutor Antônio Carlos Gogoni vai falar tudo para vocês sobre esse assunto. Agora os brasileiros podem bloquear chamadas telefônicas indesejadas com ofertas das operadoras de serviço de telecomunicações. Se tem uma coisa que é unanimidade, é a tal chamada indesejada. O mercado estima que pelo menos 1/3 das ligações indesejadas é de ofertas de serviço de telecomunicações que só podem ser prestadas por empresas reguladas pela Anatel. Não há nada que proíba a oferta de serviços. Como nunca foi regulamentado, correu solto e virou um abuso. Até que a Anatel chamou as operadoras para botarem um limite e ficou acertado que, a partir desta terça-feira, os consumidores poderão pedir o bloqueio de ligações de oferta de produtos e serviços de 8 operadoras de telecomunicação. A pessoa terá que preencher um cadastro com o nome completo, CPF e e-mail no site nãomeperturbe.com.br e pedir o bloqueio de ligações de uma ou todas as operadoras que incomodam. Cada pessoa pode bloquear ligações para quantas linhas telefônicas quiser. As operadoras terão até 30 dias para suspender as ligações. Muito obrigada, Gil. Nós voltamos aqui direto do escritório de advocacia do Dr. Antônio Carlos Gogoni, aqui no centro de Santo André. E agora, como vocês assistiram o VT no último bloco, no nosso primeiro bloco, sobre as ligações de telemarketing, que agora a legislação ficou mais eficiente, né, doutor, nesse sentido? Ficou mais clara, a legislação ficou mais clara. Todavia, o Código de Defesa do Consumidor já previa esse não importuno todo dia, operadora, não te deixando tranquilo, sabe, te perturbando. Agora a legislação veio para esclarecer melhor os termos da lei, e as pessoas que se sentirem lesadas, além de bloquear essa operadora, fazendo um registro através até de uma ata notarial, registrando quantas oportunidades foram incomodados, ela vai ensejar uma responsabilidade patrimonial contra as operadoras. Então, quer dizer, qual é o primeiro passo? Se eu estiver me sentindo extremamente importunada pelas operadoras, que não tenho dúvida que não sou só eu e não é só o senhor. Acredito que 99,9%, né, doutor, da população. Fazer o registro na Anatel, pegar o número do registro, e se isso se perdurar, procure um advogado da sua confiança e vá com ele até um cartório de notas, peça para lavrar uma ata notarial, e a partir dessa ata notarial, o seu advogado vai ter condições de entrar com uma ação de reparação por danos morais. Então, agora, eu não necessariamente preciso notificar a operadora, não preciso ligar para a minha operadora e falar, por favor, para de me ligar, e também não preciso entrar em contato com o PROCON. Eu tenho que ligar diretamente na Anatel. Diretamente na Anatel, voltando a dizer, ressaltando que tem que pegar o número do protocolo e depois tomar as providências que eu acabei de colocar. Agora, doutor, isso sem dúvida vai ser um grande adianto. Eu não sei se é uma impressão, mas parece que de uns 2 anos para cá, o número, né, da insistência dessas ligações, dessas operadoras, tem se tornado uma coisa sem fim. Na verdade, o que aconteceu? A sociedade mudou, a vida mudou. Os contatos agora são feitos através de telefone, redes sociais, as pessoas quase não se veem. Então, uma maneira de atingir a população pelo telemarketing foi através do telefone, e que acaba causando essa situação desconfortável. Agora, doutor, me tira uma dúvida. Ano que vem temos eleições municipais
E não só às vésperas das eleições, mas muitas vezes nós somos importunados, não vou dizer que no mesmo grau que pelas operadoras, mas acabamos sendo importunados, sim, de repente por mensagens ou telefonemas que nos chegam de candidatos ou políticos. E como proceder nesse tipo de caso? Porque muitas vezes a gente fala, poxa, mas como que esse político chegou, né, conseguiu meu telefone, conseguiu o meu número de WhatsApp? Aí a gente sabe que tem uma série de sistemas, de bancos de dados que são comprados, vendidos, etc. Mas como proceder, doutor, nesses casos específicos que não envolve uma operadora específica? A legislação eleitoral já prevê esse tipo de situação e se você se sentir incomodado, você deve fazer um comparecimento no cartório eleitoral, comunicar ao promotor da Justiça Eleitoral e, eventualmente, através dele, até o juiz eleitoral, onde eles vão rastrear e coibir esse tipo de situação. E como que esse órgão público, ou que essa pessoa, ou que essa figura pública, ela vai ser notificada, ou como que... Isso é proibido, doutor? Quer dizer, é proibido que essas figuras públicas se usem desses bancos de dados para enviar mensagens em massa? Em primeiro lugar, os seus dados pessoais, nós estamos até sob a nova égide da Lei Geral de Proteção de Dados, que veio para regulamentar esses dados, como eles são tratados. Agora, desde a Constituição de 1988, os seus dados são sigilosos. Então, a compra de bancos de dados é completamente ilegal. Se comprovado isso, quem comprou e quem vendeu os dados e quem utilizou acaba sendo penalizado. Em hipótese alguma, isso pode ocorrer? De forma nenhuma. A Constituição garante o sigilo, seu sigilo telefônico, seu sigilo bancário, seu sigilo fiscal, ou seja, está no texto da lei e, a rigor, se quiser bater as portas da justiça, evidentemente será contemplado. Muito obrigada pelos esclarecimentos mais uma vez, doutor. Agora nós vamos para mais um VT, agora aqui falando da Diadema, um projeto do consórcio para Diadema, e vocês conferem rapidinho agora. E no terceiro bloco nós voltamos com o doutor Antônio Carlos Gogoni, tirando mais dúvidas para você aí de casa ficar extremamente informado e esclarecido. Pode rodar o VT. O núcleo do governo do prefeito de Diadema, Lauro Michels, pretende enviar à Câmara, após recesso parlamentar, em agosto, o projeto que autoriza o retorno formal do município ao consórcio intermunicipal. A cidade está fora do colegiado há exato 2 anos. Secretário de Assuntos Jurídicos do Paço, Fernando Moreira Machado, afirmou que o governo também projeta enviar à Casa, possivelmente na mesma ocasião, a medida que pede aval dos parlamentares para efetivar o pagamento de parcelas referente aos débitos com o colegiado. Contudo, diferentemente de outros filiados inadimplentes, o acordo será feito exclusivamente na Justiça, já que a entidade ingressou com a ação exigindo a execução da ordem de R$10 milhões relacionada às mensalidades não pagas. A aprovação dos 2 projetos, tanto do retorno quanto do parcelamento, é o capítulo final da longa novela envolvendo então a inédita desfiliação do município do órgão regional, criado na década de 1990. Em 2017, Lauro foi o primeiro prefeito das 7 cidades a deixar o colegiado, sob o argumento de dificuldades financeiras da administração. Segundo ele, na época, a cidade teve pouco ou quase nenhum investimento do consórcio. Outro município que também não formalizou o retorno ao consórcio e que falta avaliar o parcelamento da dívida de 2,9 milhões é São Caetano do Sul. A previsão era de que o regresso fosse aprovado ainda no primeiro semestre, mas o impasse também vai se arrastar para depois do recesso. Já Rio Grande da Serra concretizou a volta ainda em abril. Olá, Gil. Nós voltamos novamente aqui do escritório do Dr. Antônio Carlos Gogoni, em Santo André, que fica aqui no centro de Santo André, numa travessa da rua Santo André. Especificamente, qual o nome da rua, doutor? Rua Coronel Ortiz, número 537. E para quem... Sem dúvida, não tenho dúvida de quem é o telespectador assíduo do J mais ABC, conhece o Dr. Antônio Carlos Gogoni. Agora, quem sintonizou agora e de repente não sabe seu site, ainda não sabe seu telefone, tem aqui, vai aparecer no GC, o senhor fala pra gente? Falo sim. Os telefones fixos
4438-2210 e 4426-4304. O WhatsApp é 99735-6185. E o e-mail drgogoni@gmail.com. Perfeito. Agora sim, tudo esclarecido. O doutor Antônio Carlos Gogoni, ele tem um quadro dentro do J+, que é semanal, normalmente às segundas-feiras, mas essa semana especificamente ele abriu uma exceção para nós que estamos aí nos adequando com essas novas 2 edições do J+ ABC e, gentilmente, ele veio essa semana na terça-feira. Muito obrigada, doutor. Quem agradece sou eu. É um prazer, uma honra poder conversar com os nossos telespectadores e de forma assídua, né? Porque alguns me ligam, enviam WhatsApp, mandam mensagens através do Facebook. E isso é uma coisa que eu coloco que é uma situação de utilidade pública. Então fica aí o canal aberto com o senhor. Com certeza. Podem ligar, podem enviar mensagens que eu estou à disposição. Perfeito. Agora sim, vou pedir desculpa, me confundi na saída do final do segundo bloco. Agora sim, doutor, será que nós podemos conversar sobre a possível retomada, né, reintegração de Diadema no consórcio intermunicipal do Grande ABC? Olha, eu penso que as cidades, os municípios se desligaram do consórcio porque era um modelo que não estava sendo adequado em termos até de valores e em termos de participação dos municípios. Com a assunção do prefeito Paulo Serra ao cargo de presidente do consórcio, ele modificou a forma de pagamento e foi visitar cada uma das câmaras dos municípios que tinham se afastado, demonstrando de que forma que eles poderiam retornar, e isso já está acontecendo gradativamente. Rio Grande da Serra tinha saído, deve voltar. Diadema, agora que é o caso específico, tinha saído, deve voltar, porque os valores que eram cobrados eram muito altos. Então, o prefeito ele preferia pegar esse valor e investir numa área que desse mais retorno. Mas agora, por que o consórcio é importante? Porque as cidades reunidas aqui do Grande ABC podem ter um único porta-voz, que é o presidente do consórcio, junto aos organismos de financiamento, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, junto com o governo do estado, que agora está implantando, que vai implantar o VLT aqui no ABC, e o metrô vai acabar chegando em São Bernardo do Campo. Isso tudo é fruto de um trabalho já realizado no passado pelo consórcio. Então fica muito mais fácil e barato para os municípios, até em termos de contratação de obras e uma série de coisas, porque se torna uma coisa unificada. A região só tende a ganhar, né, doutor, se unificada? Não tem dúvida. Os consórcios já existem na maioria do país. Eu mesmo conheço o prefeito de Sorriso, o ex-prefeito de Sorriso, o Dilceu, e ele era presidente do consórcio que agregava 14, vejam só, cidades lá de Mato Grosso. Então, a facilidade e a interlocução junto a esses organismos que eu acabei de comentar, ela se torna muito mais fácil. Agora, é necessária e cabe também uma articulação muito refinada, né, desse presidente do consórcio. Não tem dúvida. E o prefeito Paulo Serra ele é extremamente habilidoso, ele é uma pessoa carismática, é uma pessoa que está sempre de bem com a vida, procura agregar todos os valores, é um moço do bem. Então, ele já adquiriu uma musculatura política com esse mandato que ele exerceu, com a situação anterior de secretário da mobilidade urbana, foi vereador por 2 mandatos, e eu tenho certeza que ele vai agregar e vai conseguir muitos ganhos para a região do ABC.
Perfeito, doutor Gogoni. Agradeço mais uma vez sua participação aqui no J mais ABC e todos os esclarecimentos. Hoje conversamos sobre um pool de coisas aí, foi uma delícia. Não tenha dúvida, as sugestões são bem aceitas e dentro do que eu puder falar, eu estarei sempre à disposição. Muito obrigada, doutor. E para você que nos assiste aí de casa, fica aí o canal aberto, então, com o doutor Antônio Carlos Gogoni. Agora você fica com um recadinho da Michele sobre esse inverno. E se você ainda não fez sua parte, presta atenção, abra seu coração, doe e fica aí o recadinho da Michele para vocês. Um grande beijo. Agora um recado muito importante. Todos os anos chega aquela época de fazer a nossa parte para levar um pouco de conforto e esperança para quem vive nas ruas. São homens, mulheres, idosos e crianças que às vezes, gente, não tem um cobertor, uma manta, uma roupa mais quente para enfrentar o frio. Por isso, peço a quem puder que participe da campanha do agasalho de São Bernardo do Campo. Doe as roupas em bom estado que você não usa mais, como, por exemplo, casacos, malhas, camisas, sapatos, tênis, gorros, luvas, meias e cobertores. Faça sua doação no Paço Municipal, nas unidades de saúde, escolas municipais e demais pontos listados no site www.sambernardo.sp.gov.br. Campanha do Agasalho 2019, uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Muito bem, ponto final então na edição do J mais ABC, na segunda edição do J mais ABC desta terça-feira, 16 de julho. Nosso próximo encontro é amanhã, quarta-feira, com o J mais ABC, primeira edição, às 12 horas e 30 minutos ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Mais, levando até você todas as informações sobre os principais fatos das 7 cidades aqui do ABC. Você pode conferir essas e outras notícias lá no nosso Facebook, que é fácil, viu? TV Mais ABC. Também tem o nosso portal parceiro aqui da TV, que é o n7.abc.br. Entre, acesse e curta todas as notícias. Fique muito bem informado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tenham todos uma ótima noite. Então, espero vocês amanhã. Continue com a nossa programação. Lembrando que hoje, terça-feira, tem o Futebol Mais Debate com o Gurian e também com o Carreiras. Um bate-papo muito especial sobre o futebol. Tá? Obrigado, pessoal. Tchau. Fiquem com Deus. Até amanhã.